Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 2 de março, último dia dessa segunda semana do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então partiu e voltou para a casa de seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a parábola do filho pródigo, a parábola da misericórdia de Deus, a parábola de um pai apaixonado por nós, que não leva em conta os nossos pecados, mas sim o nosso desejo de recomeçar. De um pai que é capaz de sacrificar tudo, o mais cevado de todos os novilhos. Um pai que foi capaz de sacrificar o mais santo de todos os filhos, para que eu e você tivéssemos acesso à eternidade. Esse é Deus. Deus não se cansa de derramar-se em amor e misericórdia por nós. Deus não se cansa de rasgar o seu coração para que o seu coração se torne continuamente uma casa de acolhida e de cura para nós. Deus não se cansa de olhar para a estrada da vida, da nossa vida, e aguardar que nós venhamos ao seu encontro e que humildemente lhe peçamos perdão e recomecemos a nossa caminhada. Deus, como eu dizia, não está anotando o tempo todo as nossas faltas. Deus se entristece profundamente com elas, mas Deus espera ansioso pela resolução que devemos tomar de abraçarmos a vida da graça e deixarmos de lado o pecado. Ou seja, Deus espera o recomeço de cada um de nós. Agora aqui, irmão e irmã caríssimos,
cabe a nós uma pergunta: eu quero recomeçar? Eu quero voltar para Deus? Eu quero aproveitar esse tempo da Quaresma, que é um tempo de intensificação das minhas práticas espirituais, também das minhas práticas de mortificação e da caridade, para voltar ao convívio com Deus. Eu quero, por meio de uma grande confissão geral de toda a minha vida, limpar a minha alma e ser como um canal limpo para que a água do Espírito possa fluir, trazendo ao meu interior e à minha vida como um todo graças abundantes. Eu quero uma vida nova em Jesus, porque só depende de mim. Deus está a postos, mas Deus não pode ferir a minha liberdade. Deus não pode me obrigar a amá-lo e a segui-lo. É uma decisão livre. Eu preciso fazer a opção de seguir e amar o Senhor. Vejam, aquele jovem, como muitos de nós, quebrou a cara. E essa é a palavra mais correta para explicar a situação que aquele moço viveu. Ele quebrou a cara. Ele se afundou na miséria, se afundou no pecado. Ele gastou todas as suas energias e os seus bens em vida desenfreada, numa vida só de prazeres. Quantas vezes eu e você também gastamos as nossas reservas espirituais, gastamos até mesmo os nossos bens materiais com um estilo de vida, com uma filosofia e um pensamento que não nos preenchem, mas que, pelo contrário, nos esvaziam cada vez mais. Quantos são os homens e mulheres que têm lotado os consultórios psicológicos e psiquiátricos em busca de solução para suas angústias e depressões? Porque não buscam aquilo que é essencial, Deus e a sua palavra. Aqueles que têm Deus e que têm a sua palavra diante dos olhos, sofrem tribulações? Sofrem. Passam por dificuldades? Passam. Adoecem? Sim, mas têm uma força sobrenatural, trazida pela fé, que lhes ajuda a vencer gradativamente todas as suas dificuldades. Em compensação, aqueles que se afastam de Deus, ou seja, que vão para longe da casa paterna, que partem para uma terra estrangeira, ou seja, que partem para o mundo, para o pecado, esses se afundam cada vez mais. Comem a comida dos porcos. Vivem uma vida miserável. E Deus não nos criou para sermos escravos, empregados e miseráveis. Deus nos criou para sermos filhos. E o filho tem direito e acesso a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que é digno e justo. Deus quer fazer na sua vida hoje o digno e o justo. Mas Deus precisa que eu e você tenhamos a coragem de dizer para nós mesmos: na casa de meu Pai, todos têm pão com fartura. Ou seja, na presença de Deus, eu não vivo angustiado. Na casa do Senhor, eu não me sinto só. Na presença de Deus, eu experimento a força que vem do alto. E nos decidamos a voltar. Voltar a Deus significa, primeiramente, como eu dizia agora há pouco, fazer uma boa confissão sacramental. A Quaresma, para além de todos os tempos litúrgicos do ano, é o tempo por excelência da confissão e revisão de vida. Há quanto tempo você não cai aos pés de Deus, como aquele jovem caiu aos pés do seu pai e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Há quanto tempo você não se aproxima do Senhor pelo sacramento da confissão? Faça essa experiência. Deixe de ser covarde. Você tem coragem de dizer muitas coisas fortes. Você parece muito viril nas redes sociais ou até mesmo diante dos seus amigos. Seja viril, corajoso, forte diante de Deus, num confessionário, diante de um sacerdote. Coloque ali as suas misérias e Deus te restaurará. Deus fará de você verdadeiramente corajoso, forte, destemido, valente. Não se esconda,
atrás do respeito humano. Não se esconda atrás do medo do que os outros vão pensar ou dizer acerca de ti. Preocupe-se única e exclusivamente em ter a sua vida da graça devolvida pelo perdão e o abraço de Deus. A confissão para mim, irmãos caríssimos, porque experimento a confissão semanalmente, é o abraço de Deus, que me restaura, me devolve a dignidade, a alegria e a paz. Sejamos eu e você hoje esse filho que volta e tem a sua vida restaurada. Que Deus te abençoe e até amanhã.